Muito obrigada, Fátima. Entrevista. No Tarde Nacional recebemos Silvia Gasparian Colello, pedagoga com mestrado, doutorado e livre docência na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Na USP também ela atua na pós-graduação na área de Educação, Psicologia e Linguagem. Boa tarde, Silvia Gasparian. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. A Silvia é autora do livro Alfabetização, o porquê, o que, porquê e como. A indefinição dos rumos da alfabetização pode explicar as dificuldades de ensino e aprendizagem e, em parte, o baixo letramento dos brasileiros. Silvia, nós temos a participação de Fátima Santos, jornalista da Rádio Nacional de Brasília, ancorando o programa de lá também durante a nossa entrevista, ok? Ok. Olá, Fátima. Eu gostaria de começar, então, Silvia, trazendo aqui uma informação sobre a última pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD contínua na área da educação, que é de 2018, que é de 2019, na verdade, a pesquisa com dados de 2018, apontando a taxa de analfabetismo no Brasil em torno de 6,6%, né, de acordo com essa pesquisa da PNAD, do IBGE, Alô? Instituto... Fátima, você está conosco? Estou aqui, Luciana. Parece que perdemos o sinal da Silvia, né? Mas vamos retomar, então. Vamos trazê-la de volta para a nossa entrevista. Segue por enquanto em Brasília, Fátima. A gente já retoma aqui esse contato. Ok. Tá certo, Luciana. Já já a gente vai falar sobre esse livro, Alfabetização, o que, porquê e como. A gente volta lá para o Rio de Janeiro, Luciana. Ok, Fátima, muito obrigada. A gente conseguiu restabelecer o contato com a pedagoga Silvia Gasparian Colello. Silvia, você consegue me ouvir? Sim, estou na linha. Então tá ótimo. Silvia, vamos falar sobre a obra Alfabetização, o que, porquê e como. E eu falava sobre a última PNAD contínua sobre a educação brasileira. Nós contabilizamos até 2019 11 milhões de analfabetos. Você pesquisou muito sobre o assunto e o assunto rendeu essa publicação. Vamos falar sobre alfabetização. Nós temos um cenário atual com propostas pedagógicas diferentes, né? Algumas vezes contraditórias, e você sinaliza, então, uma falta de definição quanto aos rumos da alfabetização no país. Por quê? Pois é, isso é bem preocupante, porque eu acho que o que acontece é que nós temos aqui no Brasil diferentes concepções do que seja a alfabetização, do que seja o ensino da língua escrita e até de como se processa a aprendizagem. E essas diferentes concepções geram posturas completamente diferentes. Então, para te dar um exemplo, quer dizer, uma concepção é fazer o sujeito dominar o sistema da língua escrita, as letras, as sílabas, etc. Outra concepção é que, para além das letras, né, para além da compreensão do sistema, o sujeito tem que se tornar um usuário da língua, um efetivo usuário da língua. E isso é uma conquista muito mais arrojada do que o mero domínio do sistema. Sim, e por isso a gente pode dizer que o Brasil tem analfabetos funcionais. Quer dizer, não só por não dominar essa escrita, mas também por não compreender, muitas vezes, um texto lido, né? É verdade. Então, os 11 milhões de analfabetos, do meu ponto de vista, já é uma realidade inadmissível para um país que se diz democrático. Agora, quando a gente muda a pergunta e diz não só quem sabe ler ou não sabe ler e escrever, mas o que é que aquele sujeito que aprendeu a ler dá conta de fazer com esta compreensão? Quer dizer, o que ele faz com este conhecimento? Como ele coloca esse conhecimento em prática para lidar com a realidade? Aí a gente tem a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, o quadro é muito mais cruel,
porque muitos daqueles indivíduos que até têm acesso à escola e até são formalmente alfabetizados, não são capazes de usar a língua escrita de modo eficiente, né? Então o sujeito conhece, ele consegue codificar para escrever e decodificar para ler, mas ele não consegue fazer uso disso. Por exemplo, não consegue fazer uma receita culinária simples, né? Porque não é capaz de verdadeiramente interpretar. Então o buraco é muito mais embaixo do que os 11 milhões que a gente tem de analfabetos no país. Sim, falando sobre esse buraco, Silvia, a questão do acesso à educação ainda é problema. Nós temos, por exemplo, segundo a Lei de Diretrizes Básicas, crianças com 4 anos completos devem entrar para a pré-escola e com 6 anos completos devem entrar para o fundamental. O acesso é importante, mas tão importante quanto entrar é permanecer na escola. Ainda temos problemas com essa questão? Olha, a questão da educação infantil ainda é bem problemática em termos de números. A questão do acesso ao fundamental está, assim, garantida para cerca de 98% da população. Isso é uma boa notícia. Mas, como você disse, não é só você ter o acesso, mas é você permanecer e, eu diria, ter qualidade de ensino, né? A gente precisa não só de um número suficiente de escolas, mas a gente precisa de escolas boas, capazes de efetivamente alfabetizar, e não só alfabetizar, garantir conhecimentos básicos em diferentes campos do conhecimento. E aí sim a gente precisa de professores bem preparados e escolas com condições de trabalho. Essa carência, ela reflete hoje a educação pública para esse segmento escolar, Silvia? A gente está falando especificamente dos primeiros anos do Fundamental 1, né? Que são os anos da alfabetização. Acho que até os 8 anos de idade ou o 3º ano do Fundamental 1, essa criança precisa estar alfabetizada. Então você traz para a gente assim, uma radiografia de pouca qualificação dos professores. É o que a gente observa na educação pública ou nós temos problemas também periféricos aí, como a própria gestão, como os investimentos na área da educação? É uma soma de fatores, né? É isso. É uma soma de fatores. Eu acho que não dá para a gente só culpabilizar a competência dos professores. Isso seria uma injustiça também, principalmente tendo em vista as condições de trabalho de muitos professores. Mas sim, temos professores que não têm qualificação suficiente. Agora, outros problemas, né? Muitos problemas que eu acho que até escapam ao próprio âmbito da escola, que é a questão das justiças sociais, do acesso aos bens culturais, porque não é só aquilo que a gente ensina, mas é também uma sociedade que valoriza a educação, valoriza o conhecimento, promove o acesso ao esporte, à cultura, ao lazer, tudo isso está relacionado e o investimento tem que ser grande em todos esses campos. Sim, com certeza. Estruturando mesmo até a vida familiar, né? A vida dessa família. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E toda a comunidade escolar, né, que cerca essa criança. Claro, Silvia, claro. Alfabetização, o que, por que e como? O que você traz para a gente? Qual a abordagem? Eu estou convencida que enquanto a gente não mudar as concepções, a gente não muda as práticas de trabalho, né, dentro da escola. Então não é o caso da gente distribuir receitas para os professores para que a gente possa ter um bom ensino, mas é o caso desses professores dominarem os fundamentos e compreenderem a questão da alfabetização nessa perspectiva larga da qual a gente já vinha falando. Então, neste livro, eu procurei fixar as principais contribuições teóricas e as implicações práticas, obviamente. Procurei discutir também as relações entre o ensino e a aprendizagem,
porque essas coisas não existem num par tão equilibrado, né? Nem sempre aquilo que a gente ensina é o que a criança aprende. Então, o grande desafio do ensino é promover a aprendizagem. E, por último, eu dou conta de tentar explicar onde estão esses buracos, né, e mostrar as perspectivas de trabalho. Silvia, Fátima Santos em Brasília também tem perguntas para você. Vamos lá, Fátima. Oi, boa tarde, Silvia. Na verdade, eu tinha várias dúvidas que você já foi eliminando aí ao longo da conversa com a Luciana Vale. Mas eu queria, você fala no seu livro aí, né, sobre esses princípios, esses fundamentos, e você fala da necessidade, a sua fala é da necessidade de revisão de posturas pedagógicas, né? E eu queria que você falasse para o nosso ouvinte ficar mais esclarecido, citasse pelo menos algumas dessas posturas que você acredita que sejam fundamentais na condução desse processo de alfabetização das nossas crianças e o que hoje está dificultando mais todo esse processo de aprendizagem adequada. Quando a gente fala em ensino da língua escrita, não é claro para as pessoas o que é que a gente ensina quando a gente ensina a ler e escrever. Essa pergunta, que até parece óbvia, ela tem diferentes respostas, né? E eu acho que a resposta que mais nos interessa é entender a língua escrita numa perspectiva letrada. O que significa isso? Fazer com que o sujeito seja não só um conhecedor da língua, mas um usuário da língua, no sentido de lidar com as práticas do seu mundo. Então, por exemplo, saber ler um jornal, saber comparar diferentes textos, saber fazer um relatório, saber executar uma receita culinária. Então, assim, não basta saber ler e escrever no sentido estrito. É preciso saber ler e escrever numa perspectiva ampla para ser um usuário da língua em diferentes gêneros, com diferentes propósitos, quer dizer, se ajustar ao mundo da língua escrita. Eu digo isso porque durante muito tempo a gente considerava alfabetizado aquele cara que sabia desenhar o nome, né? E hoje, em função dos apelos do nosso mundo e da realidade que a gente vive aí com tantas linguagens, inclusive a tecnologia, o mundo da tecnologia e tudo mais, não basta mais o sujeito conseguir responder um questionário simples. Ele tem que, pela via da língua escrita, alçar um novo estado e condição perante a sociedade, uma nova forma de se relacionar com a sociedade de uma forma crítica, quer dizer, sendo capaz de efetivamente interpretar, de discutir, de compreender diferentes pontos de vista, porque é essa condição que garante uma democracia segura. Que essa condição de poder vislumbrar diferentes posturas, comparar diferentes posturas, e isso no nosso mundo a gente faz principalmente pela via da escrita e pelo trânsito entre as várias formas de linguagem, o jornalístico, a crônica, a literatura e por aí vai. Tá certo, é muito interessante esse tema, Luciana, e o que me chamou a atenção também, no propósito aí do seu livro, Silvia, são essas três questões, né? E como se ensina a ler e a escrever. Me parece que é um ponto fundamental para o desenvolvimento da criança. Essa questão da leitura, do uso da fala, a gente percebe muitas dificuldades em crianças de séries até mais avançadas que não conseguem ler um texto sem gaguejar, que não conseguem fazer a pontuação adequada, e me parece, então, pelo que você está dizendo, que isso já vem lá do processo de alfabetização. É verdade, é verdade. Aliás, esse título nasceu de uma pesquisa que eu fiz com crianças aqui da periferia de São Paulo, crianças que eram consideradas super problemáticas, que não aprendiam a ler e escrever e tal.
E eu, nessa pesquisa, eu comecei justamente querendo escutar e querendo entender o ponto de vista delas. E quando eu perguntava o que é a língua escrita, essas crianças me diziam: são as letrinhas, é juntar as letrinhas, formar as palavrinhas. E quando eu perguntava, e por que tem que saber isso? Eles me diziam: é para um dia ser alguém na vida. Ou seja, eles traziam um clichê, eles reproduziam o que eles ouviam, né? E quando eu perguntava para eles, e como se aprende isso? Eles falavam, copiando a lição e tal. Então, o que eu percebi é que essas crianças que não aprendem a ler e escrever, o que é que eles têm? Eles vislumbram a língua escrita apenas na sua dimensão restrita, que são as letras, as sílabas e as palavras. E eles pensam na língua escrita como uma coisa muito a longo prazo, é para ser alguém na vida, é para conseguir um emprego no futuro, né? E quando eles pensam, quando eles explicam como que se aprende isso, eles falam é copiando, é reproduzindo e não criando. Olha aí. Que pena, vamos finalizar, a gente tenta novamente, né, concluir essa questão, mas Fátima, a Silvia estava falando, né, sobre a importância da gente formar leitores, né, com senso crítico, né, usar esse conhecimento da leitura e da escrita para provocar o discernimento mesmo, né, nos nossos pequenos cidadãos. E eu me dei conta de que hoje em dia essa garotada digita com uma facilidade, né, vai no celular, escreve com a ajuda do corretor que completa a palavra, completa a frase, termina aquele raciocínio numa velocidade que de fato muitas vezes a criança não tem ou não desenvolve na escola, né? É verdade. A gente percebe, eu acho que agora nessa pandemia que os pais puderam ficar um pouco mais em casa com seus filhos e tentaram de alguma forma acompanhar, foi possível perceber, às vezes, o grau de dificuldade que as crianças têm nessa questão da escrita e da fala, né? De transformar a escrita em um diálogo, em uma fala, em uma leitura. A gente até se preocupa com isso, Luciana. Então, essa entrevista foi muito oportuna para chamar a atenção de todo mundo, principalmente, claro, dos professores que têm essa missão fundamental lá de alfabetização, mas da família, né, que acompanha, que pode perceber essas dificuldades, que pode ajudar a tirar os clichês, como a Silvia estava dizendo, e partir para um ensino mais real, né, mais importante para a vida na sociedade, independente de ser alguém quando crescer. A criança já é alguém desde aquele primeiro momento que nasce, né? Então a gente tem que tirar um pouco da cabeça aquela coisa antiga de juntar as sílabazinhas, as letrinhas e ser só isso. É claro que isso é importante, a criança aprende assim, mas usar isso é muito importante, usar isso de uma forma mais inovadora, como a Silvia está propondo. Com certeza, né? Eu imaginei aqui, Fátima, não demora muito tempo, do jeito que a tecnologia está alcançando todo tipo de conteúdo, já a gente vai ter aplicativo para ensinar o alfabeto, né? Assim, as primeiras noções para os nossos pequenos brasileiros. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de compreensão daquilo que se escreve, daquilo que se lê e a aplicação prática disso na vida real, né? Não é joguinho, não é aplicativo, mas é como eu me desenvolvo, né, a partir dessas ferramentas, o conhecimento da língua falada, da língua escrita, né, e proporcionando crescimento com dignidade para todos os brasileiros. A gente não conseguiu restabelecer esse contato com a escritora. Deixa eu voltar aqui para trazer o nome do livro. A gente estava conversando com Silvia Gasparian Colello, autora do livro Alfabetização, O Que, Porquê e Como, lançamento da editora Sumos Editorial. Quem quiser adquirir o livro pode consultar na própria editora, Sumos com 2 M's. Só vou finalizar, Fátima, trazendo aqui um dado que eu considero importante, porque tempos atrás a gente enfrentava na educação brasileira como um todo a dificuldade de boas notas entre os alunos das séries finais do ensino fundamental 1, 4º e 5º anos, especialmente, né?
E isso, obviamente, reflete esse atraso ou essa dificuldade de avançar na alfabetização. Então, aqui no Rio de Janeiro, o dado que eu tenho em relação à capital fluminense é de que os estudantes avaliados pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em diversas escolas, apontou que os alunos dos anos iniciais até o 5º e também dos anos finais, que já é o Fundamental 2 até o 9º ano, da rede municipal de ensino, obtiveram as melhores notas do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2019, em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma luta árdua, uma semente que você planta hoje para colher, muitas vezes, no final desse ciclo, né? É um ciclo que começa com a alfabetização e que você espera coroar, né, lá no 5º ano ou no 9º ano do Fundamental, com estudantes formados, né, com um verdadeiro aprendizado, né? A escola tem esse papel fundamental e aqui no município do Rio de Janeiro parece que estamos colhendo os bons frutos. Fátima. Luciana, só para complementar, né, essas informações que a gente está trazendo sobre a alfabetização, um dado que preocupa. A gente está aqui na capital do país, né, Brasília, capital, centro político do país, e uma pesquisa que o IBGE realizou uns 2 anos atrás mostrou que o Distrito Federal tem 60 mil pessoas acima de 15 anos que não foram alfabetizadas, não sabem ler e muito menos escrever. Então, assim, é um dado preocupante, né, que não vem só lá daquela faixa etária inicial, que a criança é alfabetizada. Tem muitas pessoas que ainda não puderam experimentar o prazer de ter esse domínio sobre o mundo, né, de entender, de compreender, de ler o que está sendo colocado, de ouvir e ter essa compreensão, porque não foi preparado para isso. Então, a alfabetização é muito importante, é fundamental para a democracia e para o desenvolvimento de todo o país. Pois é, e nunca é tarde, isso, Luciana, né? Não, só para finalizar, nunca é tarde. Quem chegou na vida adulta sem completar esse ciclo importante, né, a alfabetização, o fundamental, corre atrás, né? Sempre há tempo de você recuperar, né, o conhecimento perdido. Eu acho que a gente tem que dar esse recado aqui também. Não desista. Não teve chance, não teve oportunidade durante a infância, a juventude. Tenta agora, né? Vai lá, corre atrás, se matricula, entra na sala de aula, vai aprender a ler, escrever, vai dominar, né, conteúdos da língua portuguesa, da matemática, né? Só é preciso coragem. Né, Fátima? É verdade, tem que correr atrás, tem muito que correr atrás, gente. E é muito bom, a diferença é imensa de você ter o controle sobre a sua própria vida, né? Não precisando perguntar o que está escrito numa receita, o nome de um remédio, pedir para alguém ler todas as suas coisas, porque você não tem esse domínio. Então faz aí o que a Luciana está sugerindo, que é a dica mais valiosa da nossa tarde hoje. Corre atrás, não fica aí parado se lamentando, não. Fátima Santos, eu vou me despedindo. Glaucia Araújo já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho temos o Sintonia Nacional ao vivo até às 6 horas para o público do Rio de Janeiro. Um beijo grande para você, abraço a toda a nossa equipe.